Bom dia, Deus abençoe a tua vida, como vocês estão? Espero que todos estejam bem, em nome do Senhor Jesus Cristo. Hoje eu gostaria de estar fazendo uma reflexão com os queridos irmãos. Eu vejo isso aqui como mais um bate-papo entre amigos, amém? Irmãos e irmãos em Cristo Jesus, né? Um bate-papo saudável em nome do Senhor Jesus Cristo. E quero te levar para um texto simples e profundo que ainda continua atual em nossas vidas, mesmo ele sendo escrito em outra época, mas ainda no nosso tempo de hoje ele é bem atual. Abram comigo as suas Bíblias lá em Lamentações, o livro de Lamentações de Jeremias, capítulo 3, do versículo 22 ao 23, que diz assim, da seguinte maneira: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim e se renova a cada manhã. Eu percebo que essa misericórdia de Deus é algo mesmo assim de amor para com a humanidade. Sabe por quê, meus queridos? Porque se dependesse da nossa justiça, né? Também a palavra do Senhor, o profeta vai falando que a nossa justiça são como trapo de imundícia, né? E quando você abre lá em Romanos capítulo 3, 23, vai dizendo assim: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, né? E daí você discorre mais um pouquinho para frente, lá em Romanos capítulo 6, 23, que diz assim, que o salário do pecado é a morte. Então, nós podemos notar que o homem por si só, ele não consegue se salvar. O homem por si só, ele não entende que ele precisa somente de Deus, que ele tem que ser totalmente dependente de Deus para que ele possa obter a salvação. Por isso, quando nós olhamos lá no Evangelho segundo João capítulo 3, 16, que diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira, enviou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Olha só, para que todo aquele que não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, para que nós possamos não perecer nesse mundo, sabemos que vamos ter muitas batalhas cerradas, mas sabemos que, como a palavra de Deus nos garante que aqueles que estão em Cristo Jesus são mais do que vencedores. Então, se você está caminhando com Cristo, se você tem Cristo na tua vida, se você obedece à palavra de Deus, a vitória é garantida. Independente da luta, independente das batalhas, independente das ventanias, independente se o mar está turbulento, mas a vitória é certa, é garantida em nome do Senhor Jesus Cristo. E quando olhamos de tudo isso daí, Jesus, ele mesmo nos fala, né? Falo isso para que tenhais paz em mim. No mundo tereis aflições, tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então percebe isso? Cada manhã, não é a semana, não é quando tudo melhora, é hoje, é agora. Deus, ele quer te abençoar todo o tempo. Por isso, se renova-se a cada manhã. Por isso, essa misericórdia, ela se renova a cada manhã, porque ele não tem prazer na morte de um dos seus filhos, de um daqueles a qual Deus criou, a sua imagem e semelhança. Olha só, a palavra do Senhor vai falando que fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Então, um amor tão grande de Deus para com a humanidade, que essa misericórdia, ela se renova a cada manhã, porque Deus, ele sabe que somos falhos. Lá em Gênesis capítulo 6 vai falando que Deus, ele diz, né, o homem por si é mau. Então, a partir do momento que o homem ele caiu, a queda do homem a partir de Adão, ali Eva, então houve uma ruptura que fez com que pudesse ter esse desligamento entre o homem e Deus.
né? O único que foi capaz de fazer ligar de novo essa ruptura, podemos dizer, esse abismo que havia entre o homem e Deus, foi Jesus Cristo. E Paulo, o apóstolo Paulo, ele vai falando que é o ministério da reconciliação. O que é esse ministério da reconciliação? O ministério da reconciliação é a morte de Jesus na cruz do Calvário. E quando ele morreu na cruz do Calvário, ele religou de novo o homem com Deus e Deus com o homem. Hoje temos acesso total ao trono do Pai. Outrora precisávamos de sacerdote, precisávamos para que eles pudessem fazer expiação pelos nossos pecados. Então, era uma expiação que fazia com animal, sangue de animal, mas não era suficiente. O único sacrifício suficiente foi Jesus Cristo na cruz do Calvário. Morreu uma vez só, por uma única vez, para toda a eternidade. Então, todos aqueles que aceitam Cristo, que querem andar com Cristo, têm acesso ao Pai. E pode caminhar com Cristo e ganhar salvação eterna em Cristo Jesus. Porque Ele nos justificou através dos nossos pecados. Outrora não tínhamos direito à salvação, mas Jesus Cristo, Ele veio e nos justificou. A graça de Cristo foi derramada sobre a nossa vida. O que significa graça? Significa favor merecido. Eu não merecia, você não merecia, a humanidade não merecia, mas essa graça aí nos proporcionou, não merecendo. Aquilo que não podíamos fazer, a graça que foi derramada sobre nossas vidas fez por nós, mesmo a gente não merecendo, né? Então, por isso, quando nós olhamos ali o profeta maior Isaías, capítulo 53, que vai dizendo, né, que sobre que ninguém dava crédito à palavra, ninguém dava crédito a Jesus Cristo, que ele foi para o matadouro sem reclamar, né? E daí vai falando, né, que pelas suas pisaduras fomos sarados, e o castigo que nos trazia paz estava sobre quem? Sobre Jesus Cristo. Então, talvez ontem foi pesado para você, talvez a noite trouxe pensamentos que ninguém viu. Você pensou coisas que talvez, nossa, meu Deus, e agora? Mas Deus não reaproveita a misericórdia velha. É isso que temos que entender. Ele faz nova, fresca, do jeito que a gente precisa para atravessar o dia. Então, essa misericórdia, ela se renova. Por isso, quando você sair da sua casa, quando você entrar na sua casa, agradeça a Deus, pede perdão antes de sair, pede perdão na hora de entrar, porque não sabemos qual vai ser a nossa senha, né? Todo dia morre gente, mas se você morrer agora, como está a sua vida espiritual? Como está a sua vida diante de Deus? É isso que nós temos que pensar. Às vezes acordamos já cansados, como se tivesse corrido uma maratona dormindo. E Deus diz com carinho para com as nossas vidas, meus queridos: eu sei, por isso te dei uma nova manhã. Quando nós ouvimos isso aí, se renova a cada manhã, é a chance que Deus ele está dando para cada um de nós. Essa misericórdia, Ele está dando a chance para que possamos se voltar a Ele, aqueles que ainda não entenderam que tem que caminhar e precisa caminhar com Cristo para ser abençoado, para ganhar essa salvação em Cristo Jesus e não ser mais escravo do pecado. Não é sobre força que você precisa ter, é sobre a graça que você precisa receber. Essa graça que eu falei, que é derramada sobre a humanidade, que foi derramada sobre a humanidade. Então, antes de seguir o dia, guarde isso no peito. Você não está começando sozinho. Deus já começou antes de você. Amém? Feche seus olhos. Papai querido, nós te louvamos, Senhor, porque a tua misericórdia, ela é maravilhosa. Tua misericórdia é um milagre para a humanidade aqui nesta terra, Senhor.
Obrigado porque ela se renova-se a cada manhã. Então, a cada manhã nós temos mais uma chance que o Senhor tem nos dado, Senhor, de pedir perdão, de se acertar contigo, Senhor, para que a tua graça venha se derramar sobre as nossas vidas, Senhor. Eu quero te pedir, Senhor, também, meu Pai, em oração, Senhor. Abençoe, meu Pai, essa instituição a qual eu trabalho, essa ONG, Senhor, onde tem muitas crianças, Senhor, que precisa da tua misericórdia. Eu sei que a tua misericórdia alcançou muitas delas, Senhor. E Deus tem feito algo milagroso sobre este lugar, Senhor. Pessoas têm crido em Ti, têm se batizado nas águas, Senhor. Continua abençoando, Senhor, esta ONG. Continua abençoando, Senhor, o pastor Deli, que está à frente há muitos anos aqui, Senhor, entendeu? Os funcionários, a tia Adriana, Senhor, em nome do Senhor, de todos os colaboradores, os coordenadores, os técnicos, Senhor, abençoe, papai. Continue derramando a tua graça, Senhor, sobre cada pai social, educadores infantil. Continue, Senhor, abençoando, meu Pai, derramando sobre essas crianças, sobre esses adolescentes, que todo traumas, eles venham ter a chance de ser curados, Senhor, e deixar que o Espírito Santo venha trabalhar, venha consolar, para que eles possam ser curados através da Tua Palavra, através do Teu Espírito Santo, Senhor. Obrigado, em nome do Senhor Jesus. Abençoe nossa semana que se inicia, que venha ser uma semana fenomenal, uma semana maravilhosa, na presença do Todo-Poderoso, em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe a todos, fique com Deus, até logo.